Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam aí me ouvindo. Nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e dando continuidade ao capítulo 9 que nós estamos vendo, que é o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Olha que coisa interessante, semana passada nós falamos aqui da paciência. E aí nós pegamos e fizemos um link com, até por causa do momento, né, ali próximo das eleições que nós tivemos e tal. Então aí a gente pegou um capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falando da obra de Ismael, né, falando como que o Consolador, desde a semente que foi lançada aqui, né, desde as primeiras notícias que foram chegando, tal, até os dias atuais que a gente tem de espiritismo plenamente vivenciado. Acho que o Brasil, creio que seja o país assim com o maior número de adeptos do espiritismo, né? Tivemos aí os maiores médiums e tudo mais. Então, eu me recordo que ali, quando a gente começou a falar, né, dessa trajetória, desde lá, muito antes, um pouco antes do próprio Kardec iniciar a codificação, né, algumas coisas já estavam se desenhando aqui, tudo sob o comando de Ismael, e tudo vem ali, né, pacientemente se desenhando para que os desígnios de Deus se cumpram e se cumprirão. Lembram disso? A gente fez esse, né? E nessa trajetória a gente chegou num ponto em que a gente viu ali que a chegada, né, o aparecimento de médicos aqui no Brasil, adeptos da homeopatia, também foi um passo muito importante nesse crescimento, né, nesse crescimento mesmo da doutrina espírita consoladora aqui. Por quê? Porque é um ramo da medicina que vai além do corpo físico só, material, né? É uma área da medicina que olha para o ser humano ali como um ser mais completo, como um ser espiritual. Então, é nesse aspecto que a homeopatia, ela aqui no Brasil, ela foi fundamental ali para fazer com que os seus adeptos, e o nosso maior vulto nesse campo é o Dr. Bezerra de Menezes, faça esse link, né, comece a se aproximar através da ciência no espírito, né? E aí, quando a gente chegou nesse ponto, esses médicos que começaram aqui no Brasil, né? Eles tinham como seu, vamos dizer, mentor, que na verdade é o mentor do mundo inteiro, Hahnemann, né? Que é um médico que, inclusive, ele é o pai da homeopatia, né? Ele foi realmente o homem de ciências que teve esse olhar para a medicina dessa forma, né? E o Hahnemann, né, coincidência ou não, não é coincidência, ele vem aqui na sequência do evangelho que a gente vem olhando aqui no capítulo 9, que a gente já tem que seguir mesmo essa sequência. Ele vem aqui nos dar uma lição falando sobre a cólera. Então, veja que coisa interessante. Eu achei muito interessante, já que a gente falou de Hahnemann lá atrás, né, na semana passada, como ele sendo ali o pai da medicina homeopática, que foi que tiveram adeptos brasileiros, e dentro desses adeptos aí aqui no Brasil foi começando a ter essa visão mais integrativa ali do ser humano. Então eu achei interessante a gente falar um pouco desse espírito. Ele assina aqui essa mensagem no Evangelho, mas para ele estar nessa categoria de um espírito superior, auxiliando ao Cristo nessa obra da codificação, né, aqui auxiliando a Jesus, né, porque todos esses
Esses espíritos são espíritos ali superiores que vêm, né, trazer o seu conhecimento, são as vozes do céu, né, que vêm trazer para a gente essa luz. Então, ele está aqui, ele assina aqui, né, essa mensagem no capítulo 10 que a gente vai ler já já, mas antes eu queria, para a gente ter uma ideia de quem foi, né, para ele ter essa, como é que eu vou dizer, gente, para ele ter essa condição de estar aqui nos ensinando no Evangelho, certamente ele, enquanto encarnado, era um espírito que já fazia diferença, né? Ele já fazia diferença, então eu achei muito interessante tentar investigar quem foi esse espírito quando encarnado, né? E aí eu trago aqui, olha, o nome dele era Samuel Hahnemann. Ele é considerado aí, ele é o pai da homeopatia. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1755 e ele desencarna no dia 2 de julho de 1843. E eu, olhando aqui a biografia dele sucintamente, porque tem muita coisa, a gente percebe como que esses espíritos preparados, né, eles têm muito em comum. Então ele tem muita coisa em comum aqui com, por exemplo, a biografia de Allan Kardec. Olha, vamos ver. Então ele teve uma infância difícil, né? E a infância dele foi marcada por muitos lutos. Então ele perdeu vários, ele tinha irmãos, né? E a mortalidade infantil era muito grande. E ele perdeu irmãos ali e tudo mais, e por isso ele, muito novinho, aos 6 anos de idade, ele já precisava ajudar a família, porque a família dele era pobre. Então, como o irmão mais velho, né, porque pela tradição os mais velhos vão ajudando os pais ali a cuidar dos mais novos, né? Mas como os irmãos ali mais velhos morreram, ele precisa, aos 6 anos, já começar a ter ali responsabilidades com a família, né? Era uma criança, ele era autodidata, ele aprendia, né? Ele, por um bom tempo, ele aprendia em casa, aprendia com o pai, que era um homem que gostava do conhecimento. Ele fala muito bem do pai dele, é muito interessante. O pai dele gostava já de ler alguns filósofos tal, e ia passando os conceitos de filósofos ali, né, para ele ali pequeno. Bom, depois disso, com essa base que ele teve em casa, ele vai para a escola pública. E olha só que interessante, aqui que eu vejo muito similar com Allan Kardec, né? Então, esses espíritos já são preparados. Então, depois ele foi para a escola, depois ele teve a base ali em casa com o pai, ele foi para a escola pública e muito jovem ele era tratado como assistente do seu professor, muito parecido, né, com o Rivail, né, com o Rivail Denizar, como assistente também ali do professor Pestalozzi, né, que substituía quando o professor precisava sair. Então ele também, olha, ele era tratado como assistente de seu professor, que ficava fascinado com a incomum inteligência e dom naturais para as ciências, né? Entre elas ele se destacava muito naturalmente, você vê que já trazia isso, né? Matemática, botânica, ele tinha vasto conhecimento. E ele tinha também um dom natural para aprendizagem de línguas. E aí o que ele fez? Ele aprofundou, ele era um poliglota, aprofundou seus conhecimentos em línguas mortas. Então ele era fluente em latim e grego, né, línguas que já não se falava mais, mas ele tinha fluência, fora as demais línguas, né, então ele falava inglês, francês, italiano, espanhol e árabe, então ele era um poliglota, então muito novo, muito jovem, ele já tinha todo esse conhecimento e toda essa facilidade, tudo isso vinha muito naturalmente, né. Então ele apresenta, com 20 anos de idade, ele apresenta sua primeira tese. Olha que bacana o nome, olha o nome da tese dele, a maravilhosa conformação da mão do homem, a maravilhosa conformação da mão do homem. E o que, em resumo, trata essa sua primeira tese ali, muito jovem, com 20 anos. Então ele fala, né, o resumo é, o homem é dotado de inteligência
né, que concebe, que é o que? O homem sapiens, sapiens, né, de saber raciocinar, e da mão, que executa. Então, olha, é inteligência, mão. Tem bem parecido também com o método lá de Pestalozzi, né, coração, mente, mente, coração e mãos, né, o aprendizado tem que você precisa concretizar fazendo, né? Então ele fala a mesma coisa aqui, olha, a inteligência ela tem que ser concretizada fazendo, realizando obras, fazendo, trabalhando através das mãos, né? E olha como ele vai mais profundo. E esse fazer, né? Essas mãos habilidosas que vão fazer alguma coisa, olha que lindo isso aqui que já mostra a condição dele enquanto espírito, né? Então, essa mão que executa deve estar a serviço da bondade do Criador para espalhar suas graças. Olha que coisa bacana, né? Com 20 anos ele já tinha isso dentro dele. Então, ele pregava que a saúde deve contemplar, olha, isso aqui é muito interessante, que hoje a gente vive olha, vamos ler aqui, olha, pregava que a saúde deve contemplar exercícios no sentido de movimento, o corpo precisa estar em movimento, né? Ar fresco e essa coisa do contato com a natureza, né? Essa coisa de olhar para o céu, isso tem hoje em dia a ciência, a medicina funcional integrativa que existe hoje, né? Alguns médicos são bem poucos, mas poucos médicos aí que seguem por essa linha, né? Quem não conhece, vale a pena procurar conhecer um pouco sobre medicina funcional integrativa, contempla tudo isso, essa integração do homem com a natureza, não se esquecendo daquilo que nós somos enquanto espécie humana. A gente não mudou, a gente faz parte desse conglomerado aí da natureza, né? E muitas vezes a gente vive assim, igual uns androides, né? Esquecemos que somos seres humanos. Então ele fala, olha, que a saúde deve contemplar exercícios, né, no sentido do movimento, ar fresco e alegria. Então, quando se leva uma vida dessa maneira, né, se movimentando em harmonia com a natureza e com alegria, se torna assim o organismo mais resistente. É evidente que aqui ele não falou da alimentação, porque a alimentação nessa época não era igual à nossa alimentação de hoje, então não tinha necessidade de falar, né? Bom, hoje em dia, uma das bases também da medicina funcional integrativa, além disso tudo, é a alimentação, né? Então ele fala da mãe que era meiga e atenciosa, né, nas biografias, porque ele tem uma autobiografia, né? Então essa biografia que eu estou tirando tem trechos da autobiografia dele. E ele também fala que o pai dele foi o fundamento da sua conduta moral. Achei interessante, ele aprendeu muito de moral e de ética com o pai, né? E ele passa a estudar depois medicina gratuitamente. Por quê? Porque ele ganhou bolsa integral de estudos dada a sua incomum inteligência, né? Aí, entre 1789 e 1796, ele começa a questionar os remédios, né? Que era assim, a medicina tradicional conceituava as doenças e dava o remédio, é o que é até hoje, né? Se faz isso, você consegue, você conceitua, né? Você cataloga, né? Ali as doenças, dá o conceito ali dos sintomas, tal, e vai procurar ali um remédio para poder dar uma aliviada naqueles sintomas, né? Então ele começa a enxergar além disso daí, né? Ele começa a estudar ali os remédios e ele percebe que muitos remédios, o efeito colateral, que é o que a gente conhece hoje, né, como efeito colateral, os efeitos, muitas vezes, ele, embora aliviasse alguns sintomas, os efeitos eram potencialmente mais danosos, né, e aí ele começa a se opor um pouco ao materialismo reinante nas ciências médicas da época. Então, para isso, o que ele fazia? Ele foi estudar medicina que se praticava na China, que é milenar, muito mais antiga. E lá na China, o que ele descobriu? Que se tratava da febre de uma maneira que eu não vou reproduzir aqui, porque é bem complicado, é uma coisa bem específica para quem é da área mesmo, né? Mas eu deixei a fonte bibliográfica para quem quiser dar uma lida lá nesse site, né?
Mas ele descobriu que não precisava dar um remédio, tinha uma outra forma de se tratar a febre. Isso ele descobriu que na China se praticava dessa maneira. E aí ele ficou muito curioso, ele começou a dar uma estudada, ele passeou pela medicina chinesa, né, para poder conseguir ter mais elementos para desenvolver ali no caminho da homeopatia, né? Então aí o que acontece? Ele fala, olha, outra coisa que ele se baseia muito aqui, é muito parecido com Kardec, né, o pensamento, entre 1804 e 1811, ele fala que a experiência não pode ser refutada, né? Isso com relação à homeopatia. O que ele está querendo dizer aqui? A gente tem que experimentar. Então tem coisas assim, por exemplo, você fala de um chá, né? Você vai num médico normal hoje em dia, isso aconteceu comigo, tá? Eu tinha problema de gastrite, eu tomava um chá de espinheira santa, melhorava. Tomava os remédios, não melhorava. Fui no gastro, falei do chá de espinheira santa, ele só faltou me chamar de louca, né? O que ele falou para mim? Ele falou, isso não existe, porque não tem comprovação científica, né? Mas depois eu descobri que tem, ele que estava desatualizado. Ou seja, desatualizado não pesquisa mais a fundo, só estuda no raso aquilo, né? Mas enfim, isso já acontecia lá na época do Hahnemann, né? Que se falava que algumas coisas ali muito simples, como não havia, não estava nos livros catalogados, acreditava-se que não era, né? Então ele fala, experimenta, e se der efeito, se melhorar, o importante é melhorar o teu paciente, né? Aí ele lança, eu vou reduzir porque eu quero ler sobre a cólera, né? E aí ele vai, em 1810 ele lança sua obra, começa a trabalhar na sua obra máxima aí, vamos dizer que é o tratado primeiro aí da homeopatia, que é uma obra base chamado Organon, né? Então ele fala também, olha, o ser humano doente deve ser tratado pela observação metódica e racional, sem teorias preconcebidas. Então, assim, um senso de crítico, né, igualzinho do Kardec, né? Ali um método que começou com a observação e depois foi para a experimentação, exatamente isso. Ele também faz isso. Então, olha, dessa observação que se pode deduzir que as grandes leis que regem os fenômenos naturais. Então, assim, a homeopatia seria um método racional de curar, baseado na observação da doença e depois feitos os experimentos necessários para saber o que funciona ou não. Somente a teoria não é suficiente, deve haver a prática, né? Aí ele vai para Paris, né? Em 1835 ele consegue assegurar o desenvolvimento da homeopatia em Paris, que era um lugar onde as ideias novas ali eram muito bem recebidas, né? Em 1842 ele dá os últimos retoques no seu Organon, né? Que é com o Tratado das Doenças Crônicas. Em 1843 ele desencarna. E em 1863, ele dá essa mensagem maravilhosa que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Olha, e que Kardec traz para a gente. Então, ele vai falar sobre a cólera. Então, em Paris, 1863, ele diz o seguinte: 2 minutos falta, vamos ler. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Então, só pede desculpa, mas não faz nada para melhorar, né? Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor
aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Lembra que ele era um adepto, né? Ele praticava e ele prescrevia, né? Ele sabe do que está falando aqui. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento num corpo linfático não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado para a sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar-se o que se relaciona com o espírito quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se apoiam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então a gente vê aqui que ele, como espírito, né, ele só continua ali com essa condição superior ali de prover algo de bom para a humanidade, né? Aqui ele está falando no caso da cólera, e o interessante que guarda pertinência com o que ele estudou ali, né? Que é profundo conhecedor do corpo humano, né? Um médico, não, esse tipo de sentimento nada tem a ver com o nosso corpo, né? A gente tem que domar esses sentimentos que a gente tem. Não é um sentimento que às vezes a pessoa é franzina, mas é um leão ali, né, nos sentimentos. Então que a gente possa refletir e aprender com esses grandes que vieram nos auxiliar em todos os tempos, né, enquanto encarnados, e depois também no mundo dos espíritos continuam aí a sua tarefa nos auxiliando. Agradeço a todos a paciência e por estarem aqui ouvindo. Obrigada, boa semana. Boa noite. Nós vamos ver hoje uma história cujo tema é O Orgulho Também é um Erro. Então, se referindo, né, às dificuldades que criamos para nós, né, dificuldades morais. Então, o título é O Orgulho Também é um Erro. Eu vou contar, não vou copiar a história, porque ela é meio longa. A escritora do livro que conta esta história diz que um dia recebeu a visita de sua amiga Alice. Esta amiga Alice é descrita por ela como simpática, distinta, esmeradíssima, educada e de vasta instrução. Ela é espírita, lê com aproveitamento tudo o que escrevem sobre o espiritismo. Ela traduz e comenta as melhores obras sem revelar seu nome verdadeiro. Ela faz o bem pelo bem e trabalha sem desejar ser reconhecida. Seus sentimentos são elevados. É uma pessoa agradável de ouvir e conviver. É dedicada a toda a sua família. Seus familiares não sabem de seus ideais e ela oculta suas crenças para evitar discussões com seus familiares. Cuida e se preocupa com suas filhas. Quando ela concentra-se em si mesma, parece viver recordações que devem ser dolorosas, pois seu rosto aparenta tristeza e evita falar de si mesma. Assim como evita falar dos seus trabalhos espíritas, para não causar desgosto à família, também oculta suas inquietudes, suas ansiedades, seus temores. Amália Soler
Conta que ela não costuma se abrir com as pessoas, nem mesmo com a amiga, mas, da última vez que a viu, se surpreendeu ao vê-la muito comunicativa e expansiva. E ela responde, né, ao comentar isso, né, para a amiga. Sem dúvida, não sabes que a dor é uma grande força democrática do universo? Os que sofrem se entendem facilmente, como diz Compodron. Faz tempo que sofres e eu, nestes últimos anos, também sofri grandes reveses e pela lei de afinidade falo contigo para ver se podes esclarecer o que não consigo entender. Já sei que estás em muito boas relações com os espíritos, que eles te contam muitas histórias e desejo que, uma vez mais, respondam às tuas perguntas, não para satisfazer minha curiosidade, mas para estudar um capítulo a mais da história humana. Sabes que te estimo, que te admiro, que vejo em ti dois seres diferentes, ainda que haja apenas um só verdadeiro, que adivinho teus pesares e, para consolar-te, farei quanto me seja possível, diz a Amália Soler, diz, né? Agora, ela responde à amiga que estava que a estava visitando. Sei, teu espírito e o meu se conhecem faz tempo, e apesar desta vez nosso destino ser diferente, não importa, as almas não necessitam da convivência dos corpos para entender-se, para estimar-se e para prestar-se determinados serviços. Seríamos ermitãos, aliás, se as humanidades que povoam os mundos não se pudessem comunicar umas com as outras, através de distâncias imensas. Mas vamos ao assunto que me ocupa. Creio que já sabes que fiquei viúva. A anfitriã responde que soube, pela roupa que ela estava usando, o momento. Aliás, pela roupa que estava usando no momento. Então, naquela época, as pessoas que ficavam viúvas, né, perdiam algum parente, elas vestiam roupas pretas, né? Por isso que ela identificou. E a amiga responde que o que ela não sabia como tinha acontecido. E respondendo à pergunta da amiga, diz que o marido morreu de fome. A amiga se assusta com a resposta e a visitante responde que ele estava bem e com saúde. Ele sabia se tratar muito bem, ele fazia uso dos seus conhecimentos médicos para manter a saúde. Ele sabia se cuidar das dores físicas, mas de uma dor moral o fez esquecer todos os métodos higiênicos e entregou-se a uma muda obstinação e sua vida se extinguiu como uma lamparina se apaga com a falta do azeite necessário. E a anfitriã, que é a Amália Soler, né, reconhece que ele deve ter sofrido uma intensa dor, porque ele não era de sentimentalismos pueris. E a viúva concorda e complementa dizendo: era bom, mas austero. Seu mundo era a ciência, a família, seus inumeráveis enfermos e sua única alegria devolver a vista aos cegos. Contam-se as centenas dos cegos que ele curou em todas as classes sociais, tanto atendia ao pobre quanto ao rico. E quando ele via perigo maior, ele mesmo atendia o doente diretamente e não deixava por conta dos seus auxiliares. Podia ser rico ou um pobre leproso. Ele atendia. Ele dizia que o verdadeiro médico é o grande missionário da fraternidade, o grande nivelador, aquele que responde a todos os chamados. Era assim que agia seu marido. E a amiga diz que ele deveria estar bem no plano espiritual. Mas a visitante diz que possivelmente sim, mas havia um obstáculo que ele criou se suicidando. E a amiga quer saber por que o esposo praticou esse ato e ela responde: uma das minhas filhas casou-se e tornou-se mãe de uma linda menina, com uns olhos formosíssimos que pareciam dois faróis.
Desde que nasceu, meu marido ficou louco por ela e a menina por ele. O avô e a neta eram dois corpos e uma alma, pois, estando juntos, estavam contentes. Meu marido rejuvenesceu e sempre estava com a neta nos braços, e creio ser útil dizer que não a deixava tocar o chão com os pés. Evitou-lhe as dores da dentição e de outras enfermidades da infância. Mas a varíola apoderou-se dos olhos de minha neta e de todo o corpo, mas, sobretudo, dos olhos. Meu marido não comia nem dormia, estava ao lado da pobre menina, devorando livros, buscando a luz para os olhos que eram a sua vida. Devolveu a luz a um, mas o outro saiu de sua órbita e meu marido acreditou que enlouqueceria. Retirou-se para seu quarto e eu o ouvia exclamar a sós, dois pontos. É a mulher falando, a esposa falando sobre o que ele dizia sozinho no quarto. Será possível? Eu que devolvi a vista a tantos cegos, eu que curei a tantos sifilíticos, e a este anjo tão formoso não pude curar mais que pela metade. Por-lhe-ão um olho de cristal, farão prodígios, mas ver não verá mais que pela metade. E ainda o olho quer estar, não será tão bonito, nem terá o mesmo brilho deslumbrante. Para que me serviu minha ciência? Para nada. E nega-se a tomar qualquer classe de alimento. Viveu alguns dias alimentando-se com água. Todas as minhas súplicas foram em vão. Ele somente me dizia: é inútil o que me dizes, não posso engolir, até a água me custa a engolir. Morreu de fome, sem uma queixa, somente murmurava entre dentes. Quando já não se serve para nada, deixa-se o lugar para outro. Agora, entretanto, pergunto: que laço o unia à sua neta? Bem, tinha outros netos, mas por nenhum deles se desvelou como para sua menina querida. Se podes, pergunte ao padre Germano que história tem esses dois espíritos. Ao morrer de dor como morreu meu marido, um homem tão sério, tão grave, tão dedicado à ciência, causa muito poderosa deve ter havido para que se sucumbisse tão tragicamente. E a amiga que diz que aproveitará a primeira oportunidade para satisfazê-la. E então, em certo momento, pergunta ao padre Germano o que a amiga Alice queria saber. Quando a amiga pergunta ao padre Germano, ele responde: é justo o desejo que anima a ambas e o que te direi será motivo de estudo. Escuta com a maior atenção. O médico Raul e a neta são dois espíritos que caminham juntos há muitos séculos. Os dois espíritos, Raul e neta, estiveram unidos por todos os laços terrenos e em suas últimas existências foram amigos inseparáveis, melhor dizendo, professor e discípulo. Raul se ocupa de enfermos por longos séculos e a que hoje é sua neta foi seu discípulo mais dedicado, seu mais prático ajudante. Tinha tanta fama como o seu mestre. Eram inseparáveis, um complementava o outro e tanto êxito tinham suas curas que começaram a se orgulhar tanto um quanto o outro, porque realmente eram infalíveis em seus juízos médicos. Nunca se equivocavam. Para a maior segurança de suas experiências, não se contentaram em fazer experimentos em diversos animais, como é costume, para ver o resultado que os soros produzem e as outras injeções hipodérmicas, mas nos hospitais e asilos destinados à infância, faziam seus ensaios em infelizes crianças sem família. Alguns morriam, outras se salvaram, mas os dois sábios não sentiam o menor remorso pela morte daqueles inocentes, que era a morte de uma criança sem família.
ante o bem que aquelas experiências certamente trariam para a humanidade? Assim pensavam na época. E, além do bem que faziam, a fama universal de ambos aumentava dia a dia e os enchia de orgulho. Acreditavam-se infalíveis, porque, de longínquas terras, vinham peregrinações de enfermos para recobrar a saúde perdida. Como estavam unidos cientista e seu auxiliar, há tantos séculos, por íntimos e legítimos amores, a admiração do antigo assistente pelo doutor raiava a idolatria, isenta de misérias terrenas. Seu maior prazer era proporcionar ao mestre crianças desamparadas, nas quais Raul ensaiava a eficácia de seus atrevidos inventos. Os dois julgavam-se deuses. O orgulho os cegou, e o orgulho é também um erro. E como todo erro tem sua condenação, Raul e seu discípulo pagaram, nessa existência, uma parte de sua longa conta. O discípulo amado é hoje a terna menina, cujo avô, com toda a sua ciência, não pôde curar, mais do que pela metade. O sábio orgulhoso, que se acreditava infalível em seus diagnósticos, viu-se impotente para curar seu querido anjo, e este, que não teve compaixão das pobres crianças sacrificadas ao estudo e às investigações científicas, sofre hoje as consequências de sua indiferença de ontem, dor que não se compadece, é necessário sofrer para apreciá-la em seu verdadeiro valor. Raul, cuja ciência esteve eclipsada em sua última existência, porque, em comparação ao que havia sido, nada mais era que uma vulgar mediocridade. Sua grande inteligência médica o fazia sofrer extraordinariamente, pois compreendia onde estava o remédio, sabia o modo de aplicá-lo, mas, ao chegar o momento decisivo de administrar a droga apropriada a pertinaz moléstias, via que se equivocava, que sua ação curativa não respondia ao impulso de seu pensamento. Ao ver-se impotente de atender ao amor de seus amores, morrendo como era necessário que morresse, humilhado, convencido de sua insignificância, de sua pequenez, acreditou-se um Deus e morreu persuadido de que não há deuses, que não há mais que um Deus. Agora, no plano espiritual, Raul está em bom estado, porque não perdeu nada de sua sabedoria e reconheceu uma grandeza superior à sua. Agora, ele se considera um dos tantos alunos da grande universidade do infinito. Se reconhece ao mesmo tempo grande e pequeno, e o orgulho não voltara a cegá-lo. Tem sua luz própria, vive em meio dessa luz e, com seu fluido luminoso, envolve a sua neta, que é o amor de todos os seus amores. Estuda cuidadosamente o breve relato que se fez da morte um sábio orgulhoso. Não basta penetrar vitorioso o templo da ciência, tem que amar, tem que compadecer-se. Não se pode desprezar o pária da sociedade, porque o ser abandonado tem um espírito talvez mais elevado que o daquele que crê infalível sua sabedoria. E no mero ato de nascer, tem que considerar que veio à Terra cumprir uma missão, seja esta de grande importância ou insignificante. Todo homem merece respeito e há que esforçar-se em protegê-lo e em amá-lo. A ciência, que não desce até o desamparado, chega um dia a receber merecido castigo, como vistes com o sábio Raul. Adeus, disse o espírito, né? O espírito deu o recado e se despediu. Então essa história nos traz vários ensinamentos. Primeiramente, conta uma história que cita a reencarnação, e aqueles que são afins reencarnam muitas e muitas vezes juntos, nem sempre nos mesmos papéis sociais. Ou seja, uma vez estão juntos como irmãos
em outra encarnação, com outro grau de parentesco, ou amigos próximos, ou mesmo colegas de profissão e etc. Podem nascer no mesmo sexo ou em sexo diferente, tanto que nesta história real, a criança que perdeu a visão de um dos olhos estava encarnada no sexo feminino, mas é relatado que havia encarnado no sexo masculino antes, durante muitas encarnações. O amor entre eles é inquebrantável e o desejo de fazer o bem também existia e certamente ainda existe, mas ambos infringiram as leis de Deus. O orgulho de querer ser os melhores os levou a fazer experiências provocando o risco consciente de levar ao desencarne crianças feitas como cobaias indefesas. E assim, ambos criaram provas para si mesmos. O cientista famoso, em outros tempos, que nunca cometia erros nas suas operações e diagnósticos médicos, não conseguiu curar a pessoa mais querida. E o outro perdeu uma vista para entender que a vista faz falta para todos e ninguém está livre desse problema, principalmente quando cria provas para outros intencionalmente e conscientemente. É a lei de causa e efeito, mas é assim que Deus nos leva ao aperfeiçoamento moral, através dessa lei em que tudo o que fazemos aos outros retorna para nós, para sentirmos em nós o que fazemos para o outro. Assim aprendemos que não devemos fazer aos outros o que não queremos para nós. Achamos que esta ou aquela ação que impede o direito do outro não tem muita importância, então, passando por situação semelhante, ficaremos bem cientes de que tudo tem sim uma consequência e Deus está cuidando de todos. Nós, em nosso estágio evolutivo, não compreendemos Deus, afinal, não o vemos e nossa imaginação é pouco rica de conhecimentos no transcendental. Mas, na medida em que nos elevarmos espiritualmente e tivermos desenvolvido a sutileza das pequenas e grandes coisas que existem, compreenderemos melhor Deus. Na questão de número 10 do Livro dos Espíritos, é perguntado ao Espírito se podemos compreender a natureza íntima de Deus. E ele responde que falta em nós um sentido. Essa resposta justifica a dificuldade de compreensão da existência do Criador e Criador de todas as coisas. Já na questão 11 do mesmo livro, é perguntado se um dia o homem compreenderá o mistério da divindade. E a resposta é: quando o seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. E na questão 12 é perguntado se podemos ter uma ideia de algumas das perfeições de Deus. O Espírito responde: a resposta é que podemos conhecer algumas, e ainda diz: o homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Se quisermos fazer da existência de Deus, é preciso elevar nossos pensamentos. Nossas reflexões devem extrapolar a matéria em busca do infinito. E então poderemos compreender a evolução espiritual e não apenas a material. Afinal, a evolução material é fruto da evolução espiritual. Como surgiu a matéria? Alguém pode responder que é o nada. Se assim é, nós que somos inteligentes poderíamos fazer mais do que existe no universo. Mas o fato é que não podemos, pois não somos capazes de criar a vida do nada. Os Espíritos dizem na questão 4 do Livro dos Espíritos que a prova da existência de Deus está no axioma que se aplica às ciências. Não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Certamente há muitas questões para reflexão, mas por hoje vamos finalizar por aqui. Que possamos aproveitar esses ensinamentos e procuremos desenvolver a humildade e a caridade. Que tenhamos uma boa semana.